Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Meus irmãos, antes de lermos o texto-alvo do nosso estudo, eu gostaria de perguntar para os irmãos aqui, quem gosta de planejar o seu dia? Quantos gostam de planejar, de planejamento? Ok, vou tirar a prova dos 9 mesmo, né? Alguém aqui tem uma agenda que durante a semana coloca lá tudo direitinho, aquilo que vai fazer, ou na escola, ou no trabalho? Quantos têm uma agenda? O número de mãos já diminuiu um pouco. E quantos aqui, a gente precisa saber que tem pessoas assim também, que não gostam muito, né, de planejamento. Quantos aqui vivem como se a palavra plano nem existisse? Algum corajoso? Opa, um corajoso ali, 2. Muito bem. E nós temos opiniões diferentes em relação a planos, a planejamento. Algumas pessoas gostam de fazer planos, gostam muito de fazer planos. Outras pessoas não gostam muito, né? Se sentem presas, amarradas, se tem que seguir algum tipo de plano. Não importa, na verdade, como você ou eu se sintam em relação aos planos, todos nós fazemos ou usamos de alguma forma planos, planejamento. Hoje de manhã, por exemplo, alguns de vocês fizeram um plano baseado no que aconteceria durante o dia de hoje. Alguns de vocês tinham um plano muito detalhado, talvez minucioso. Eu vou almoçar a tal hora, café da tarde, e às 18h30 eu estarei aqui no culto Atitude. Outros tinham um plano bem mais flexível e tá tudo bem. Não, eu vou acordar e deixa a vida me levar. Mas às 18h30 eu vou estar lá no culto Atitude. De alguma forma todos nós aqui seguimos um plano, né? Estamos aqui no culto. Então você que não gosta muito de fazer o seu planejamento aí diário, parabéns, você seguiu um plano, você chegou até aqui. Os planos, meus irmãos, eles são necessários, porque muito pouco é feito sem algum tipo de plano. Os planos são necessários, quer você esteja querendo se tornar um médico, você precisa ter um planejamento para estudar, uma rotina para estudar. Quer você queira zerar algum jogo, ganhar no videogame, você precisa de um tipo de planejamento. Ou até mesmo correr uma maratona, você precisa se preparar. Quase tudo pode ser feito se traçarmos e seguirmos um plano. Quase tudo. Assim como é importante ter um plano, então, para se tornar um médico, correr uma maratona, é importante ter um plano também para o nosso crescimento espiritual, sim ou não? Às vezes, algumas coisas inesperadas acontecem na nossa vida, nós sabemos. E essas coisas fazem a gente crescer. Mas na maioria das vezes, as coisas que mais aprofundam a nossa fé, nos fazem crescer, são decisões planejadas, que nós colocamos em ação. E se você deseja crescer na sua fé cristã, no seu relacionamento com Deus, um plano é algo muito útil. Ter um plano comunica que você quer crescer de propósito, não por acaso. Indica que você deseja crescer na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Cristo. E o meu objetivo aqui hoje é falar a respeito de crescimento espiritual. Meu propósito é te ajudar de alguma forma a elaborar um plano para que você cresça na sua vida espiritual. E o mais legal, meus irmãos, é que a gente não precisa inventar nada, tirar nada da nossa cabeça. Plano algum da nossa cabeça. A palavra de Deus é de fato lâmpada para os nossos pés e ela nos guia a como crescermos espiritualmente. E a epístola de 1 Pedro é um livro que muito nos ajuda na elaboração desse plano. O propósito dessa carta é encorajar os cristãos a perseverarem na fé.
mesmo em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. A carta tem uma ênfase muito pastoral. Quando você lê essa carta, você consegue enxergar quase como se fosse o pastor André aqui escrevendo para você. Ela conforta os crentes, exorta os crentes a viverem de uma maneira santa, mesmo debaixo de perseguições e provas. O autor, muito conhecido, o apóstolo Pedro, uma das figuras centrais entre os 12 discípulos de Jesus, escreveu essa carta provavelmente em Roma. E Pedro escreve a cristãos dispersos em várias regiões. Abra comigo lá em 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 novamente. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Em grande parte, esses destinatários de Pedro, eles eram gentios convertidos, mas também incluíam judeus. Esses cristãos aqui, meus irmãos, nessa ocasião, eles enfrentavam grande dificuldade social, discriminação, perseguição, tudo isso por causa da sua fé em Cristo. E Pedro, na sua carta, encoraja eles a viverem uma fé genuína, mesmo diante de toda essa perseguição. E, na verdade, essa perseguição, essa continuidade na sua fé, indicava uma fé sincera. Era uma prova de uma fé sincera. E essa carta aqui, ela tem vários temas que nós poderíamos trabalhar. Ela fala de sofrimento, ela fala de perseverança, ela fala sobre esperança. O apóstolo destaca que a esperança que os crentes possuem por causa da ressurreição de Cristo. Ela fala sobre santidade e vida cristã. Ela fala sobre testemunho e conduta também. Ela exorta os crentes a serem bons cidadãos, a dar bom testemunho, mesmo diante da perseguição. Ela também fala sobre comunidade, liderança, exorta os líderes da igreja a pastorearem com humildade, com zelo, e os membros a se submeterem uns aos outros. No capítulo 2, você pode avançar os olhos já para lá. O apóstolo ele continua a exortar sobre como os cristãos eles devem viver, como eles devem se comportar em relação ao mundo. E no início do capítulo 2, que Pedro fala a respeito de crescimento espiritual dos seus leitores. E é aqui, nessa porção da palavra de Deus, que nós podemos encontrar então o nosso plano para crescermos de propósito. Acompanha comigo então, 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio, Senhor, que aprendemos a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos para compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus. Amém. No verso 1, então, você que está anotando aí, você pode colocar o primeiro passo do nosso plano, então. O primeiro passo para o nosso plano, para crescermos de propósito, é o abandono do pecado. O abandono do pecado. Leia comigo o versículo 1 mais uma vez. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. O apóstolo ele começa exortando aqui os cristãos a se despojarem de atitudes e comportamentos pecaminosos. Você já deve ter em mente que essa palavra despojar é um verbo que também se refere ao gesto de tirar as roupas.
O apóstolo Paulo também usa essa metáfora, por exemplo, em Efésios 4:22. Você pode anotar e ler depois lá na sua casa. Pedro pede então, em sentido figurado, obviamente, que seus leitores tirem as suas vestes de maldade, dolo, hipocrisia, invejas e maledicências. O que Pedro nos apresenta aqui é um guarda-roupa completo de pecados. E o apóstolo pede para que todos esses trajes velhos, antigos, sejam retirados então do nosso guarda-roupa. E o que isso significa para nós, meus irmãos? O que esse versículo pode indicar para cada um de nós aqui essa noite? Obviamente que essas atitudes e comportamentos pecaminosos já não devem mais fazer parte da nossa vida. O cristão, ele já não deve mais se comportar como aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Ele deve ser diferente. Diante disto, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Como você tem visto os jovens, os adolescentes, cristãos ao seu redor? O que você tem percebido em relação ao testemunho deles? Se você está em uma comunidade de fé, buscam viver o Evangelho, discipulado com Cristo, glória a Deus. Aproveite isso. Mas sejamos sinceros, meus irmãos, sinceros. Isso é uma exceção. O que eu tenho observado hoje são jovens, adolescentes cristãos, que mais se parecem muitas vezes com mundanos do que com cristãos, de fato. Muitas vezes nós olhamos para um jovem cristão, para um adolescente cristão, e nós não vemos diferença com aqueles que não são evangélicos, com aqueles que não vemos diferença nenhuma com aqueles que não obedecem o Evangelho e não conhecem o Senhor, não conhecem o Evangelho. E nós devemos com isso chegar à seguinte conclusão: filhos de Deus que foram regenerados, eles devem mostrar a sua nova vida através da sua conduta diária. E há um contrassenso muito grande quando nós não conseguimos enxergar isso na vida de um cristão, na vida de um jovem que se diz cristão. E Pedro, ele cita aqui uma lista de pecados que nós devemos abandonar, que não devem mais fazer parte da nossa vida. A primeira delas, maldade. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Maldade aqui refere-se a uma disposição de maldade generalizada, uma intenção, um desejo de prejudicar os outros. Envolve também sentimentos de rancor, ódio, crueldade. Quantos cristãos hoje em dia não têm rancor um do outro com alguma situação ou outra? E o rancor é pecado, meus irmãos, e nós precisamos abandoná-lo. Dolo significa engano, fraude, uma intenção de manipular, mentir, enganar outros para benefício próprio. Tem a ver com astúcia, armadilha. E muitas vezes agimos assim. Hipocrisias. Trata-se aqui da prática de fingir ser aquilo que você não é. Especialmente em termos de moralidade, virtude. Nós aparentamos uma coisa na igreja, mas quando chegamos em casa, somos uma pessoa totalmente diferente. É viver uma vida de aparência. A hipocrisia é viver uma vida de aparência sem sinceridade alguma. A pessoa, ali na sua intimidade, sabe muito bem os pecados que ela comete, mas quando está na frente das outras pessoas, especialmente das pessoas aqui da igreja, ela finge ser aquilo que não é. Isso é hipocrisia. Invejas, o ressentimento, o desgosto pelo sucesso, pelo bem-estar do outro. A pessoa ela não consegue suportar a ideia de que alguém está crescendo, avançando, e ela não. A inveja é um desejo negativo de ter aquilo que o outro tem também, seja
algum tipo de bem, status, qualquer tipo de vantagem, a pessoa ela se sente irada por causa disso, ao ver o bem do próximo. Maledicências, essa aqui então, meus irmãos, refere-se a falar mal dos outros, espalhando fofoca, difamação, calúnia, com a intenção muitas vezes de destruir aquela pessoa. Mas não precisa a gente ir longe, às vezes ali na fila de um banco, na fila de supermercado, alguém atrás começa a reclamar de alguma coisa e de repente você está lá, concordo, é verdade. Isso é maledicência, e maledicência também é pecado. Esses comportamentos, esses pecados que nós acabamos aqui de mencionar, eles são incompatíveis com a vida cristã e nós não devemos normalizar nenhum deles. E o crescimento que Deus espera de nós, ele parte de quando nós nos afastamos de todos esses comportamentos pecaminosos, de todos esses pecados. E se você deseja crescer de propósito, você precisa se arrepender, abandonar esses pecados agora mesmo. Mas talvez, meus irmãos, não sejam esses os pecados que te aprisionam, sejam outros. Você e Deus o sabe. De qualquer forma, uma vida de pecado, o pecado impede o nosso crescimento espiritual. Não só impedem o nosso crescimento espiritual, como eles atrofiam a vida do crente, a nossa vida espiritual. Em muitos casos, nós precisamos de ajuda. E eu pergunto a você, a quem você presta contas? Quem é que te acompanha? A quem você pode recorrer no momento da tentação? Se você caminha sozinho para abandonar algum tipo de pecado que te aprisiona, dificilmente você vai conseguir. Você precisa de ajuda, de alguém mais maduro na fé, os pastores aqui, os seus líderes, alguém que você tem confiança e sabe que vai te ajudar. Porque sozinho, certamente, você não vai conseguir. Nós sabemos, Deus sabe, nós muitas vezes confessamos para o Senhor, mas o Senhor, Ele nos deu a igreja justamente para isso. Então, se há algum pecado que te aprisiona, experimenta compartilhar com alguém, experimenta confessar esse pecado para alguém que possa te mentorear, te ajudar nesse pecado. Primeiro passo, então, o abandono do pecado para crescermos de propósito. O segundo, desejar a palavra de Deus. O desejo pela palavra de Deus. Acompanha comigo o versículo 2 de 1 Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Eu não sei se tem alguma mãe aqui, mas quem é mãe, ou até mesmo tem crianças recém-nascidas em casa, consegue entender muito melhor a metáfora que Pedro utiliza aqui. Ele pede para que os cristãos não apenas desejem o leite espiritual, mas desejem ardentemente o leite espiritual. Não qualquer leite, mas o genuíno leite espiritual. E, meus irmãos, isso é tão específico que deve nos levar a perguntar o que isso significa. Que genuíno leite espiritual é esse? Para uma criança recém-nascida, o leite materno é o melhor alimento, nós sabemos. Ele produz os nutrientes necessários para que a criança cresça e se desenvolva. E quem aqui já presenciou um bebê com fome, um neném com fome? Colocaram aqui até a foto de um bebezinho aqui. E é a coisa mais desesperadora e fofinha ao mesmo tempo do mundo. Eles desejam ardentemente o leite da mãe. O bebê sabe, ainda que inconscientemente, que dali procede a fonte da vida dele, a fonte de vitalidade. Entendendo essa relação, então, do recém-nascido com o leite materno, Pedro aqui, ele pega essa imagem, empresta essa imagem e deseja que os seus leitores, inclusive nós aqui essa noite, façam o mesmo com a palavra de Deus. A desejem
como um recém-nascido deseja o leite da sua mãe, o leite materno. Mas Pedro aqui ele fala sobre um genuíno leite espiritual. Obviamente, o leite aqui aponta para a palavra de Deus, para as Escrituras. Mas Pedro ele poderia ter falado apenas de leite espiritual. Mas ele fala a respeito de um genuíno leite espiritual. E isso significa o quê? O que isso indica? A palavra que ele utiliza aqui, traduzida como genuíno, é ádolos, sem dolo, algo íntegro. O seu sentido sugere algo, um leite não adulterado, um leite puro, limpo. Ou seja, um leite sem impurezas alguma. Isso nos diz então que nem todo leite é bom para consumo. O leite espiritual genuíno, ele tem propriedade para te fazer crescer. Enquanto o leite adulterado, ele pode até te fazer mal. E que lição nós podemos aprender através disso? Cuidado com o tipo de alimento espiritual que você anda consumindo. Quem são os pregadores que você ouve durante a sua semana? Nós sabemos que aqui nesta igreja há muita instrução, mas muitas vezes cometemos o erro de sairmos daqui e durante toda a nossa semana ouvimos pastores e pregadores que não agregam nada na nossa vida, simplesmente apenas inflam o nosso ego. Quais são os livros que você tem lido? Quais são as músicas que você tem escutado? E eu não estou falando aqui de material não cristão. Eu estou falando aqui de material cristão. Pregações, livros, músicas. Nem toda pregação é genuíno leite espiritual. Muitas pregações hoje em dia visam apenas massagear o ego dos ouvintes. Não se fala mais de pecado, de inferno, conversão. Muitos púlpitos extremamente psicologizados, onde há mais citações de filósofos, psicólogos do que a palavra de Deus. Pregações, água com açúcar, que não traz nutrição nenhuma para a nossa vida espiritual. Sem falar de pregadores que falam mais da sua vida, da sua própria opinião, do que da palavra de Deus e de Jesus. Da mesma forma, muitos livros cristãos, motivacionais, nada bíblicos, hoje em dia são os mais vendidos. E quem consome isso? Muitas vezes, a igreja. Sem falar, meus irmãos, de músicas egocêntricas, louvores nada congregacionais, pobres teologicamente. Isso não tem nada de genuíno. Não tem nada de genuíno. Esse tipo de pregação, livro e música, na verdade, só interessa àqueles que não querem crescer de propósito. Só chama a atenção daqueles que não querem crescer de propósito. O nosso crescimento depende da palavra de Deus, e se não buscarmos pregações bíblicas, livros edificantes, louvores cristocêntricos, nós jamais cresceremos. O genuíno leite espiritual, ele é importante porque é ele que nos faz crescer para a salvação. E o que o apóstolo quer nos ensinar aqui? O que ele quer dizer é que agora que vocês já são novas criaturas em Cristo, nascidos de novo, recém-nascidos, salvos, vocês devem crescer em direção a Jesus, crescer para a salvação. E crescer em direção a Jesus é aquela alegria constante em Jesus, em sua pessoa, em sua obra. Assim como nós vemos claramente um recém-nascido crescendo, ele dá vários indícios ali de que ele está amadurecendo. Isso também deve acontecer na vida de cada crente. Um crente, ele deve dar indícios de que também está crescendo, de que também está amadurecendo.
Mas, enquanto não abandonarmos o pecado, estivermos presos na armadilha do pecado, enquanto não desejarmos ardentemente a palavra de Deus, nós não cresceremos. Isso nos leva ao terceiro passo para o nosso plano para crescermos de propósito: nos aproximar de Jesus. Nos aproximar de Jesus. Acompanha comigo o versículo 3 e nós vamos ler o versículo 4 também. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Uma vez que um recém-nascido experimenta o leite da sua mãe, ele não quer outra coisa, meus irmãos. Mesma forma, quando nós provamos da palavra de Deus, quando nós provamos da sua bondade, como nós lemos aqui no versículo 3, já não vamos nos satisfazer com qualquer coisa. Ainda que a maioria das traduções aqui não indique que o versículo 3 é parecido com o Salmo 34:8, a semelhança é clara. No Salmo 34:8, nele Davi declara: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. À medida que nós abandonamos os nossos pecados, à medida que nós desejamos conhecer a palavra de Deus, nos aproximamos do nosso Salvador e provamos cada vez mais da sua bondade. Pedro, no versículo 4, nos exorta aqui a nos achegarmos a Jesus, nos aproximarmos dele. E a palavra de Deus nos apresenta Jesus como a maior prova da bondade de Deus para conosco. A maior prova da bondade de Deus para a nossa vida. Jesus, o Deus encarnado, ele deixou a sua glória, veio em semelhança a homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Que prova da bondade de Deus para conosco, meus irmãos. Aproximar-nos de Jesus é muito mais do que um passo para um plano. Disso depende a nossa eternidade. Disso depende toda a nossa vida. E eu não posso deixar de perguntar para você essa noite: quem é Jesus para você? Você conhece o Cristo das Escrituras? Ou apenas aquilo que você imagina ou tem ouvido por aí? Existe alguns aqui que talvez tenham confessado Jesus apenas de lábios, mas não com o coração. Outros apenas pelo calor do momento, a emoção, apenas por emoção. E alguém certa vez disse que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Talvez, e muitas vezes, isso é realidade em nosso meio jovem. Se te perguntarem a respeito de séries e doramas, você saiba explicar nos mínimos detalhes. Mas cresce o número de jovens que não sabem explicar o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que não conhecem nada a respeito do Evangelho. Jesus, ele precisa ser a razão do nosso viver, o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele deve ser a nossa maior referência, a quem devemos querer imitar mais do que tudo na nossa vida. Só assim, fazendo isso, nós conseguiremos cumprir o nosso quarto e último passo para crescermos de propósito: viver de acordo com o Evangelho. Viver de acordo com o Evangelho. A partir do versículo 9 aqui do capítulo 2, Pedro relembra aos seus leitores uma famosa passagem do Antigo Testamento. Leia comigo o versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto nos lembra que o povo de Deus foi santificado, eleito, separado do mundo. Eles deveriam se lembrar, e nós aqui também essa noite, de que o próprio Deus os libertou, fazendo deles então raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos comprou, nós somos dele, e por esse motivo nós devemos andar conforme ele nos designou, viver de acordo com o Evangelho, de maneira santa, no meio de uma geração corrupta. E é isso que Pedro, a partir do versículo 11, vai falar. Ele começa a falar a respeito de como o cristão ele deve levar uma vida exemplar em várias ocasiões. E você pode, quando chegar na sua casa, ler atentamente esse capítulo 2. Ele diz que o nosso procedimento, o procedimento do cristão, deve ser exemplar no meio dos gentios, ou seja, no meio dos não cristãos. Ele diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades, mesmo que essas autoridades estejam sendo cruéis com a gente. E você já parou para pensar nisso? E é aqui que muitos estacionam no seu crescimento espiritual. Talvez, em minha opinião, a parte mais difícil, a prática da palavra. A prática da palavra. Eu tenho por certo que um dos maiores problemas da nossa igreja brasileira como um todo é a prática, a aplicação da palavra na nossa vida diária. Nós conhecemos muito, nós sabemos muito de teologia, nós somos muito instruídos, mas na hora de colocarmos em prática, muitas vezes não conseguimos. E você pode dizer, ok, Brendo, eu entendi que eu tenho que remover o pecado da minha vida, que eu tenho que desejar a palavra de Deus, eu preciso me aproximar de Cristo, mas ser submisso a um patrão ganancioso que só me trata mal, não. Aí já é demais. Eu não posso. Mas isso é o cristianismo, meus irmãos. Ele nos chama para vivermos o Evangelho no meio de uma geração corrupta e sermos testemunhas desta verdade com a nossa própria vida. Ele continua no versículo 18, falando como devem ser o procedimento dos servos cristãos, mesmo mediante ao sofrimento. No capítulo 3, a partir do versículo 1, ele nos fala a respeito da conduta dos casados, como as mulheres devem ser submissas e os esposos devem amar as suas mulheres. E a partir do versículo 8, então, do capítulo 3, como na igreja nós devemos ser submissos uns aos outros. Ele não fica só na teoria, ele coloca a gente para pensar na prática da palavra, nos nossos relacionamentos na igreja, marido, mulher, lá no seu lugar de trabalho, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Nós precisamos de viver de fato de acordo com o Evangelho. Se você deseja crescer espiritualmente, você precisa viver o Evangelho. E isso não é nada fácil, nós sabemos. Viver o Evangelho é colocar em prática a palavra de Deus diariamente nas nossas vidas. E é aqui, repito, mais uma vez, que muitos de nós não avançamos na nossa vida com Deus, na nossa vida com Cristo, no nosso relacionamento com Ele. Nós desejamos crescer, mas nós não colocamos em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. Nunca cresceremos de propósito se não colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. A Bíblia mesmo nos orienta, sejam praticantes, não apenas ouvintes. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. E você? Agora que recebeu um plano para crescer de propósito, você vai colocar ele em prática? Ou simplesmente você vai sair daqui e continuar da mesma forma que você entrou? E deixe-me recapitular
esse plano mais uma vez para você. Abandone o pecado. Se há algum pecado que te aprisiona, que te domina, se arrependa, confesse e o abandone. Em segundo lugar, deseje a palavra de Deus. Você precisa... O indício de um crente maduro que está crescendo em direção a Cristo é o desejo pela palavra de Deus. Além aqui dos cultos, além do sábado, além da escola bíblica, além do domingo, mas na sua casa, na sua hora silenciosa, no seu tempo devocional. Aproxime-se de Jesus, do Cristo das Escrituras. Se relacione com Cristo, o conheça. Entenda o Evangelho não só intelectualmente, mas aquilo que Jesus fez na sua vida. Conheça o Evangelho e vivam de acordo com o Evangelho. Coloque a palavra de Deus em prática. Não seja apenas ouvinte, mas coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui nessa igreja. Só assim cresceremos de propósito. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos. Vamos louvar ao Senhor.